Bem, venho aqui hoje apresentar Tempo Sem Fim ou Tiempo Sem Fim. Alentejo sempre ha tenido como sua principal característica o tempo. Nuestra empresa é uma empresa de experiências. Temos uma autorização de turismo de Portugal para operar e também uma autorização para podermos ir para os parques naturais de Portugal e nacionais em la parte de turismo de natureza. Nosotros, para poder apresentar nossos projetos relativamente às experiências turísticas, me parecia que o número de tempo sem fim, atividades turísticas limitada, era muito grande para podermos estar no mercado. Temos criado Rota do Tempo, Ruta del Tempo. É uma marca registrada em Portugal que hace todas as atividades turísticas. Então, o que hemos hecho? Nós estamos em Porto Alegre para el Alentejo. E o que hemos hecho é criar um conjunto de programas que permita conhecer toda a região. Então, lo hemos dividido em 6 formas de visitar el Alentejo em nosso conceito. Tempo para visitar. São programas turísticos que permitem visitar a região de uma forma mais simples e não a temas muito específicos ou a temas muito tradicionais. Tempo para conhecer, porque há experiências que levam bem a vosotros, a quem nos visita, e aquilo que podem ver, por exemplo, é uma peça do Museu de Tapeçarias de Porto Alegre, que se pretende ir a programas mais específicos, temáticos que temos em nossa região. E, ao mesmo tempo, perguntar-vos se não conhecem Porto Alegre. Porque Porto Alegre, efetivamente, está muito cerca de aqui, tem uma diversidade muito grande em termos de seu património, de sua qualidade de gastronomia, como vosotros já conhecem de Portugal, e ao mesmo tempo de podermos, ao redor de nossa sede, que é Porto Alegre, conhecer o restante. Hemos criado outro tipo de programas que se chamam Tempo para Contemplar. São programas que levam a sítios específicos que temos de grande beleza para poder a pessoa contemplar nossas paisagens e poder efetivamente conhecer ao mesmo tempo o património. Porque podemos começar por la manhã no ponto mais alto do Alentejo, o Parque Natural da Serra de São Mamede, e ao mesmo tempo às 6 da tarde terminar em uma praia fluvial sobre um castelo que é Belver. E outro dos temas, como hemos visto, de turismo de natureza, é este tipo de programas. Tempo para desfrutar. Essencialmente vão a programas de natureza, o senderismo, atividades que se podem fazer de outdoor em lo parque natural. E, com isso, mais uma vez, podermos ir aos concelhos que estão ao redor de Porto Alegre para que se pueda conhecer. Castelo de Vide, neste caso, e este ano vamos a ter o Festival Andanças, que muito nos orgulha em termos de Alentejo. Depois, como não poderia deixar de ser, programas que liguem aos produtos regionais. Tempo para saborear. Os vinhos, as bodegas, que efetivamente nós outros temos em Alentejo e na região de Porto Alegre, que nos pode permitir para que vós outros possam efetivamente conhecer. Depois, para nós outros, a cultura é muito importante. Então, hemos criado um conjunto de programas. Tempo para vivir, el Alentejo, nuestra tierra, nuestros artistas e nuestra artesanía. Então, são programas que o turista pode passar uma tarde com um artesano de corcho ou um ceramista. Mas as empresas não podem viver de los picos do turismo, que são hoje muito grandes durante o ano. Então, o que hemos hecho? Hemos criado outro departamento para organizar eventos e congressos turísticos. Me parece que o turismo de negócios, e inclusive o turismo de negócios transfronteiriço, é fundamental para podermos desenvolver, trazer empresas aqui e levar empresas ali. E isso me parece muito importante. Estas 3 fotos que vão ver agora é um exemplo de que nós outros hemos vindo de Porto Alegre, hemos ido a Almendralejo apresentar uns vinhos de Porto Alegre, hemos levado um artista que ha levado os seus quadros e hemos estado levando nossa gastronomia, nossas tapas, ali a Almendralejo, onde hemos passado de facto uma noite muito interessante. E este tipo de eventos se pode organizar também
allí. Las empresas españolas pueden ir allí presentar sus productos. Es, de facto, uma linha que acreditamos muito por o turismo de negócios transfronteiriço, que é isso que queremos desenvolver e que lo estamos, de alguma forma, haciendo. Esta foi a oportunidade que hemos tenido primeiro, ao final do ano, ali em Almendralejo. Vamos fazer o mesmo, em princípio, em Mérida e Dom Benito, o que está previsto. Mas depois sentíamos que nossos parceiros, os hotéis, as bodegas, os restaurantes, tinham muita dificuldade de comunicação. Não tinham muitas vezes uma página web, não tinham uma página de Facebook, não tinham uma brochura, não sei bem como se diz em castelhano, e o que hemos hecho ha sido criar um departamento de comunicação para ajudar as empresas que conosco trabalham para podermos dar-lhe também uma oportunidade de melhor comunicação. E outra área para nós muito importante é a mescla da artesania, dos produtos regionais e da arte. Então, o que hemos hecho em nosso próprio espaço? Hemos criado uma galeria de arte, hemos criado uma tienda de produtos regionais e hemos criado uma tienda de artesania. E a partir de aí, que hacemos? Hacemos as exposições em nossos próprios espaços e depois vamos aos hotéis, às bodegas, a ser exatamente o mesmo. Sejam bem-vindos a Porto Alegre, os podemos esperar ali e preparar nossos programas para vosotros. Tempo sem fim, se queda junto à catedral, é muito fácil para vocês quando chegam a Porto Alegre, porque praticamente entrem sempre por ali e aí os podemos esperar. Muitas graças a vosotros.